portão deles. Eu devia ter uns 7, 8 anos. E chamava eles pra gente, então eu ficava na calçada e ficava contando historinha pra eles, né? E isso distraía eles paravam de chorar na hora, né? Não sei como eu sabia as historinhas, mas eu fui sempre muito criativa, né? E aí surgiam as historinhas, aí eu contava. Aí com esse tempo eu comecei a convidar as crianças vizinhas para ir na minha casa. No tempo que eu era criança, existia uma máquina que chama slide. Você não vai nem imaginar como que é. Você aperta o botãozinho assim, vai mudando a figura assim da parede. Ai, mas aí a minha mãe colocava assim um lençol e a gente ia contando, assim, vinha uma professora, né? E contava as historinhas da Bíblia, ensinava as musiquinhas. Então, assim, foi algo assim muito legal, assim, porque eu tinha, na verdade, outras crianças que já eram abandonadas, meus vizinhos, e eu me incomodei muito com isso. Eu falei, meu Deus, então assim, eu criança, adotar aquelas crianças. Ai, que gostoso. Sabe? Então assim, eu sempre me incomodei, eu acho que já vem isso já desde criança, esse senso de justiça para proteger as crianças, famílias, na verdade. Eu sempre trabalhei assim com famílias, né? Então é algo assim que já tá no meu sangue mesmo. E é muito lindo o trabalho dela, gente, vocês precisam de ver. Ela faz cada coisa que, olha, é muito interessante, muita coisa louca. Esse vídeo está sendo uma bênção, gostei muito da entrevista com você. E uma última perguntinha, qual a sua motivação? Olha, Jéssica, a minha motivação é estar assim fazendo a diferença na vida das pessoas. Uma vez uma pessoa me falou assim, olha, eu não entendo olhou para mim e falou assim, eu não entendo a sua vida de outra forma, a não ser que seja para você fazer a diferença dentro da tua casa, dentro da tua igreja, dentro da tua cidade, dentro do teu estado, dentro do Brasil, Nossa, ele foi falando, sabe? E eu comecei a pensar assim, nossa, eu já faço essa diferença, né? Sem saber, sem ter muita instrução, eu já faço essa diferença. Só que eu acho que é muito pouco. E aí, assim, eu comecei a me envolver com trabalhos, assim, grandes. Assim, quando eu morava em Santo André, depois eu fui para Minas, eu sempre fui atrás de empresários, de pessoas assim, para a gente conseguir formar uma equipe para fazer um dia para as crianças de brincadeira, porque eu entendi assim que as crianças não têm, porque assim, algumas crianças têm condições e umas famílias têm condições e outras não. Então eu queria trazer um bem-estar para aquelas crianças que não têm condições, né? Com os brinquedos. E aí, quando eu mudei para Cianorte, eu fui assim, coordenadora de departamento infantil nas igrejas durante 6 anos. Aí eu fui, como você falou, sou palestrante, sempre trabalhando, incentivando os professores a trabalhar com a prevenção do abuso sexual infantil, abuso emocional, físico, né? Psicológico. Então a gente tem trabalhado em parceria com outros profissionais. Então assim, a gente tem trazido algo assim importante para a vida das crianças, para a vida das famílias, que é a prevenção, né? E tem algo assim que anda me incomodando agora na pandemia, que é assim, ajudar as mulheres que estão sendo... elas têm sofrido na pandemia agora, né? E tem aquela campanha do sinal vermelho também, eu tenho trabalhado com isso agora. E assim, aí eu fui convidada a ser uma das coordenadoras daquela festa do Dia das Crianças do Centro de Eventos, no dia 12 aqui no Carlos Yoshitomori. É algo muito importante para mim, porque assim, os parceiros aqui de Cianorte entenderam o que é essa festa. Sim, a gente tem aquela parceria com vários empresários, várias partes assim, que nos ajudam, órgãos públicos, né?
Então a gente sente assim aquele acolhimento, aquele calor humano mesmo, de estar beneficiando as crianças naquele dia. Aí eu tenho também aquele trabalho do narizoterapia, né? Que é uma cia de teatro já há uns 12, 13 anos que a gente tem essa cia de teatro, e de dentro da cia de teatro saiu Operação Narizoterapia, que nós temos esse trabalho há 10 anos no Hospital São Paulo, o qual a gente leva um pouquinho de alegria como doutores, né? E é um trabalho muito lindo, gente, que eu faço parte. Junto com legal. ela. A gente É tem muito muita lindo. história, né? A gente entra nos quartos para fazer visita nos hospitais, é muito lindo. Isso. A gente sai de lá com uma grande lição na nossa vida, porque às vezes a gente reclama tanto da nossa vida e às vezes a gente chega lá, tem pessoas com problemas maiores do que o nosso. É verdade, porque a gente, assim, você vai, às vezes, assim, teve dias de eu sair de casa, porque é um horário das 7h30 às 10, toda noite, quer dizer, uma vez por semana. Agora na pandemia a gente tá sem ir, né? Por proteção. Mas a gente tem esse cuidado de estar indo e na verdade, assim, tem dias que a gente, ai meu Deus, hoje eu não vou. Só que daí você chega lá, na hora que você transforma aquele ambiente, num ambiente gostoso. assim, sorridente, num ambiente alegre, eles esquecem um pouquinho da dor. Nós temos várias histórias que um dia a gente pode estar contando que aconteceram, assim. Então, assim, você vê, nossa, valeu a pena. Eu voltei, assim, preenchida mesmo. Nossa, valeu a pena. Que bom. Então, assim, é um trabalho que a gente tem continuado, Parabéns, né? tia Rô, parabéns mesmo. E uma pergunta, Rô, para os pais, né, que estão vendo este vídeo: como que um pai e uma mãe percebe que o filho tá assim, já foi abusado? Qual é os comportamentos de uma criança? Então, tem vários. Uma coisa assim que eu aconselho muito, muito, muito. O que está acontecendo? Agora a gente tem muito a internet, o acesso muito fácil, né? E as crianças, elas já há algum tempo, não é de agora, já têm entrado muito na internet. Você vê as crianças, os pais dando os celulares para as crianças menorzinhas, pequenininha, né? E vai se criando um vício tão grande que chega uma hora assim que a gente, como pai, não consegue tirar se não tiver uma posição. Já tive muitos casos assim de ter que alguém me chama para ir ajudar um filho adolescente que está trancado no quarto, não toma banho, não come, não faz nada, assim, por conta de jogos, né? Então isso às vezes vem de pequenininho. E aí o que acontece? Muitas crianças hoje em dia, muitos meninos, muitas meninas acabam se viciando em sites pornográficos. E eles são muito espertos, eles sabem muito mais do que a gente. Um bebê assim, de 2 anos, eles até menos, já sabe entrar no YouTube, já sabe sair do YouTube a hora que o pai e a mãe chegam. Eles são muito inteligentes. Inteligentíssimos. E aí, os pais hoje, por conta de agora não falo de agora, por conta, apesar de que agora também os pais estão meio sem saber o que fazer. Mas vamos falar antes da pandemia. Os pais trabalham, aquela vida corrida, aquela preocupação de dar o melhor para o filho. Não é errado, porque a sociedade hoje pressiona a família isso, né? Então a gente entende que não é errado, porém precisa ter uma medida certa, né? Em questão da criação dos filhos. E aí acaba que às vezes o pai e a mãe chegam cansadinho em casa e o filho tá lá com o celular, ou pede celular, ou começa a chorar e o pai e a mãe dão o celular, né? E dependendo da idade, a criança já está acostumada assim, a entrar em sites. E aí vem vindo um círculo vicioso. A pornografia, eu tenho feito cursos, tenho assim, entendido o que faz a pornografia na mente do ser humano, né? E acaba que fica incontrolável. E acaba que forma crianças, adolescentes, jovens e adultos sem
promíscuo, com uma promiscuidade que não tem controle. E eu falo assim, Deus colocou o homem, a mulher, o cidadão para proteger as crianças, né? A família para proteger as crianças, não só a família, mas o cidadão, ele precisa proteger as crianças, né? E aí acontece que esses que precisam proteger as crianças abusam das crianças. E hoje nós vemos muitos adolescentes abusando de crianças, muitos homens, até mulheres. Então, assim, acaba que a gente precisa tomar, o pai, a mãe, tomar cuidado com quem deixa o filho. Eu sempre cuidei, assim, das minhas filhas para não dormir na casa de colegas, na casa de amigos, né? Porque eu não sabia quem estava lá do outro lado. Mas às vezes acontece de que você não tem como, você precisa deixar o seu filho ou sua filha com alguém, porque você está trabalhando, não tem como deixar. Então eu peço assim que tome cuidado. Às vezes a criança que ela está sendo abusada, ela tem alguns comportamentos. Às vezes a criança ela é bem calminha, de repente ela começa a ficar nervosa, começa a gritar. Muitas vezes aparecem manchas no corpo da criança. Muitas vezes assim a criança que começa a chorar muito, não quer comer, começa a fazer muito xixi na calça, né? Não consegue segurar assim as suas necessidades, tanto fezes como urina. Então, às vezes a gente precisa começar a prestar atenção nessas coisas, né? E o que eu mais falo, assim, que a gente precisa ser amigo das crianças, precisa ter diálogo com as crianças, tá sempre perguntando, né? Muitas vezes as crianças falam e às vezes a gente não quer acreditar. Então procurar investigar. Hoje em dia é muito fácil a questão de câmeras, né? Colocar câmeras. Então assim, prestar atenção no comportamento da criança, isso tem muitas coisas. É um assunto que teria que falar por horas. Mas o básico. O comportamento da criança muda muito, sabe? Tem crianças que começam a se beliscar demais, sabe? Tem crianças que fica assim extremamente nervosa, não quer comer, chora muito, tá muito triste. Aquela criança que era muito alegre começa a ficar muito triste. Às vezes não é isso, mas já é um motivo para se investigar, né? Então prestar atenção, cuidar, porque o filho é algo precioso que Deus nos deu. Herança, né? do Senhor, né? E eu aprendi também que a gente precisa cuidar dos nossos sobrinhos. Eu fiz cursos há pouco tempo com o Dr. Guilherme Shelby. Ele é procurador da República, sabe? E há 30 anos ele trabalha com os direitos da criança. Então, assim, eu aprendi, achei muito legal que a gente